Olá, mais um episódio da série Davi e Golias. Eu estou de férias em um local belíssimo, mas estou reservando uma partezinha do meu dia para gravar esse episódio. Lembrando que, além do vídeo, você pode consumi-lo também em áudio em podcast no seu celular. Esse nosso episódio é jurídico. O nosso Golias realmente é um gigante para aqueles que pretendem concursos públicos e é necessário que nós possamos vencê-lo. O princípio da legalidade tem a sua origem discutida na doutrina. Alguns apontam para leis de Solon, muito antes de Cristo, outros ainda para a Carta de Leão, em 1188, mas parece haver alguma preferência pela Carta Magna de João Sem Terra, de 1215. Lá no item 39 daquela carta, escrita pelos barões ingleses a João, nós vamos encontrar um dispositivo que tem um viés da necessidade de uma lei anterior aos fatos que se pretendem incriminar, aos tributos que se pretendem cobrar. Então existe ali uma certa preferência doutrinária sobre o nascedouro da legalidade. O princípio da legalidade pode ser visto em duas óticas, ampla e restrita. Em um viés amplo, o princípio da legalidade é um verdadeiro sistema do que decorrem outros princípios que, como estão vinculados ao princípio da legalidade, podem ser chamados de subprincípios ou axiomas da legalidade. São eles a reserva legal, a taxatividade e a irretroatividade da lei penal. O primeiro axioma, reserva legal, é o que parte da doutrina chama de princípio da legalidade em sentido estrito. Mas ele pode ser dividido em três caracteres diferenciados. O primeiro deles trata da lex prévia, ou seja, a lei penal deve ser anterior ao fato que se pretende incriminar. Então perceba, aqui nós estamos com o princípio da anterioridade, previsto na Constituição da República, lá no artigo 5º, inciso 39, e também no artigo 1º do Código Penal. Então, quando nós temos que discorrer sobre o princípio da anterioridade, devemos fazê-lo em três níveis. No primeiro escalão está o princípio da legalidade, no segundo degrau nós vamos encontrar a reserva legal e, já refinando bem, no terceiro degrau, a anterioridade, lex prévia. O segundo caractere da reserva legal é o da lex stricta. Desse caractere decorre de que não cabe analogia em matéria penal, salvo para beneficiar o agente, salvo in bonam partem. O que acontece? Nós tivemos durante muito tempo uma súmula no STJ que admitia a majoração da pena do crime de roubo quando a arma fosse de brinquedo. A súmula 174 autorizava interpretar como arma para efeitos da majorante do roubo lá do 157, parágrafo 2º, a arma de brinquedo. Essa súmula foi cancelada pela STJ exatamente pelo descabimento da analogia in malam partem. O terceiro caractere da reserva legal é lex scripta, ou seja, nós estamos em um sistema positivado. Nós não somos regidos pelos costumes. Os costumes não têm a capacidade de criar e revogar tipos penais. É bem verdade que, pelos costumes de uma sociedade, alguns tipos penais deixam de ser aplicados. A exemplo do adultério, que durante muito tempo esteve positivado no artigo 240 do Código Penal e praticamente não se aplicava mais porque se entendia que o direito penal não deveria tutelar a fidelidade conjugal, mas precisou uma lei para que pudesse ser revogado aquele tipo penal. No que diz respeito ainda à lex scripta, nós temos que ter em mente de que não cabe criação de tipos penais por medidas provisórias. Então, o princípio da reserva legal se divide em três caracteres: lex prévia, lei anterior; lex stricta, não cabe analogia salvo para beneficiar o agente; e lex scripta, nós estamos em um sistema positivado. O segundo subprincípio que decorre
da legalidade é o princípio da taxatividade. Pode ser chamado também de princípio da determinação ou da determinação taxativa. Esse princípio determina ao legislador uma técnica no sentido de que as leis penais têm que ser certas, claras e precisas. Certas, claras e precisas. Para que isso? Para a perfeita compreensão de seus destinatários. Para que nós todos, independentemente da nossa formação, nós todos entendamos o que o tipo penal proíbe ou manda. Mais adiante nós vamos criar um Golias que diga respeito à classificação das leis. E vamos ver a diferença das leis mandamentais e proibitivas. De qualquer sorte, seja proibitiva ou mandamental, nós que somos destinatários da norma precisamos compreender. Durante muito tempo, nós tivemos lá no Estatuto da Criança e Adolescente um tipo penal que dizia praticar tortura contra criança e adolescente. Ora, ele carecia de taxatividade, carecia de determinação. Por quê? Porque não se sabia o que era tortura. Ficava ao alvedrio do juiz encaixar a conduta naquela disposição. À época, o tipo foi questionado no STF e como nós não tínhamos outro tipo penal de tortura, o STF terminou abalizando a sua constitucionalidade. Mas agora tudo está resolvido, porque a lei de tortura revogou o 233 do ECA e passou a disciplinar a tortura em sua totalidade. Outros dispositivos também careciam de legalidade pelo viés da taxatividade. Um dos dispositivos é o da Lei de Segurança Nacional. Nós temos um dispositivo lá, o artigo 20 da Lei 7.170 de 83, que dizia praticar atos de terrorismo. Praticar atos de terrorismo. Várias condutas, dentre as quais praticar atos de terrorismo. A pergunta sempre foi, o que é terrorismo? A doutrina majoritária entendia que aquele artigo 20 disciplinava o terrorismo. Em nossa primeira obra, Leis Penais Especiais, Marcos Eberhardt e eu afirmamos que não existia disciplina de terrorismo no Brasil, não existia tipicidade de terrorismo no Brasil, exatamente porque aquele artigo 20 feria mortalmente o princípio da legalidade. Ora, tivemos recentemente uma edição de uma lei disciplinando que venha a ser terrorismo. Ou seja, tínhamos razão naquilo. Não é possível que um tipo penal seja tão amplo, tão aberto e que permita uma interpretação tão alargada. Esse é o viés da taxatividade. O último subprincípio a que se divide o princípio da legalidade é o da irretroatividade da lei penal. A lei penal, por imposição constitucional, só pode retroagir para beneficiar o agente. A lei não pode voltar, retroceder para prejudicar o agente. Assim, na hipótese, por exemplo, em que o sujeito praticou o tráfico ilícito de drogas, na vigência da Lei 6368/76, em que a expectativa de pena era reclusão de 3 a 15 anos, e ele foi julgado já na vigência da Lei 11.343, em que a pena combinada para o tráfico é reclusão de 5 a 15 anos, ele vai receber a pena da lei anterior, porque a lei penal não pode retroagir para prejudicar o agente. Então nós teremos aí um fenômeno da ultraatividade da lex missior, da lei anterior, benéfica. Então percebam, o princípio da legalidade, retomando, é dividido em 3 subprincípios. Reserva legal, que se divide em 3 caracteres, lex prévia, lex stricta e lex scripta, o princípio da taxatividade e o princípio da irretroatividade da lei penal. Agora fica muito fácil de nós completarmos o brocardo de Feuerbach. Nullum crimen, nulla pena sine lege prévia, stricta, scripta e certa. Esse foi o nosso Golias de hoje. Se você gostou, assine meu canal do YouTube para que você possa ser notificado desses novos episódios. Você pode encontrar também o caminho para chegar nos episódios no meu site, daviandré.com.br, e principalmente pode consumi-los em podcast. Agora, se me dão licença, eu preciso aproveitar um pouquinho as minhas férias. Um grande abraço, até o próximo episódio.